Aleluia! Glória a Deus. Denis, projeta também para nós Romanos 12, 2. Diga à pessoa que está do seu lado, que bom que você veio, porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém. Glória a Deus. Deixa eu deixar aqui o celular para despertar. Só o versículo 2, Denis. Deixa só o versículo 2 para mim na tela. Romanos 12, versículo 2. Eu quero ler esse verso com você. Depois, em seguida, eu quero apresentar o tema da mensagem hoje para vocês. Estão todos comigo? Amém? Acharam aí na sua Bíblia? Se você não achou, pode acompanhar a projeção aqui também. Está escrito assim: e não vos conformeis a este mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja um inconformado. Seja um inconformado. Olha só, continua. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga amém. Amém. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer? Então, veja só. Se eu fosse perguntar para o apóstolo Paulo, suponhamos que nós estivéssemos aqui com o apóstolo Paulo presente e perguntássemos a ele: Paulo, apóstolo, como fazemos para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A resposta dele seria: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então diga assim comigo: à medida que eu transformo, que eu renovo a minha mente, eu experimento o novo de Deus, que é bom, que é agradável e é perfeito. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Pode sentar então. Denis, projeta para mim o tema da mensagem. Em cima deste verso, o tema da mensagem hoje é este: não fique para trás, agora é hora de fazer upgrade. Eu até compartilhei com meus alunos de manhã que eu ia pregar uma mensagem, mas aos meus alunos de manhã fica essa mensagem, vou deixar preparado para um outro momento, uma outra ocasião. Hoje eu fiquei com a impressão no Espírito de trazer esse tema para você, de falar sobre renovação da mente. Não fique para trás, agora é hora de upgrade. O que é o upgrade? Falando na linguagem da informática, upgrade é quando o sistema, o software do seu notebook ou do seu celular está desatualizado. Então o software do seu celular ou do seu computador está desatualizado. Então o que você precisa fazer para acompanhar então as novidades, né, o contexto atual? Você precisa fazer um upgrade. E um upgrade, em inglês traduzindo, seria uma atualização, uma renovação do sistema. Significa o quê? Que o sistema Windows que estava naquele notebook, que foi criado para aquele notebook naquele momento, para o momento atual, já não serve mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te criou e Ele tem um plano perfeito para você. No entanto, como nós lemos lá, projeta para mim novamente o verso, o Denis, Romanos 12, 2, como nós lemos o Paulo escrevendo: não vos conformeis, mas transforme, renove sua mente. Sabe, eu sei que os irmãos às vezes ficam assim na expectativa da promessa de Deus, e amém, fique mesmo na expectativa da promessa de Deus, fique mesmo na expectativa do novo de Deus, mas para que o novo, para que a promessa, que é justamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra, você precisa renovar a sua mente, você precisa fazer um upgrade, você precisa se atualizar. E eu quero aqui compartilhar com você alguns conselhos para você. Eu quero dar três conselhos para você, baseado na Bíblia, para você justamente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para você atualizar a sua mente. Olha, são três conselhos simples, se você quiser até anotar, se você estiver anotando. O primeiro conselho é: tenha uma visão do propósito. Tenha uma visão do propósito. Serão três conselhos apenas. O segundo conselho é: cerque-se de pessoas que te inspirem a ser cada vez melhor. Primeiro conselho: tenha uma visão do propósito. Segundo conselho: cerque-se de pessoas que te inspirem a ser cada vez melhor.
E o terceiro conselho é: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então quero falar desses 3 conselhos, porque o apóstolo Paulo foi um apóstolo, um ministro, um servo de Deus, que muito avançou, que muito cresceu, que muito frutificou, e eu quero usá-lo como exemplo aqui para nós. Por que que isso aconteceu na vida de Paulo? Porque justamente ele renovou a mente, porque justamente ele não se conformou. Sabe, chega a hora na sua vida, chega um momento na sua vida, fase da sua vida, que você tem que entrar uma indignação em você, tem que entrar um inconformismo. Espera aí, eu não me inconformismo com a sua situação financeira, basta. Espera aí, a minha vida financeira, a minha administração pessoal tem que mudar a partir de hoje. Na sua vida espiritual, não, chega, espera aí, eu estou cansado de apanhar desse pecado, chega, não vou me conformar mais. O que gera o inconformismo? Gera em você pelo menos o desejo de mudança. Este é o sentimento de inconformismo, e tem que haver em você, sabe, você só vai crescer, só vai avançar se houver sempre em você um sentimento de inconformismo. Porque quando você chega na zona de conforto, o que é a zona de conforto? Está tudo bem, já alcancei minhas conquistas, está tudo acontecendo. Aí, meu amigo, Deus ele tem que dar um chacoalhão em você. Então, se você entra na zona de conforto, você não avança mais, você não cresce mais. Agora, quando mesmo tendo alcançado, sabe, o sucesso, as conquistas, as bênçãos que você tanto espera, mesmo tendo ali alcançado, se você colocar dentro de você um inconformismo, não, eu sei que tem mais, ainda tem algo melhor, você pode ter certeza, você vai avançar e vai crescer. O primeiro passo para você crescer e avançar é ter esse sentimento de inconformismo. É engraçado que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não pense como sistema mundano, pense com a mente de Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem a mente de Cristo. E baseado no primeiro conselho que eu quero dar a você, são 3. Tenha uma visão do propósito. Porque se eu quero crescer, se eu quero avançar, mas eu não tenho uma visão do propósito de Deus, então eu simplesmente vou fazendo as coisas. Eu vou fazendo as coisas sem uma definição clara do que eu quero para a minha vida. Veja, quando Jesus alistou Pedro, chamou Pedro para ser um dos seus discípulos, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus já estava apontando para Pedro: Pedro, você vai me seguir, mas o propósito, sua missão vai ser esta: você vai ser um pescador de homens. Jesus, ele tinha senso de propósito e missão. Qual que era o senso de propósito e missão? Salvar a humanidade. Então, muitas coisas aconteceram no caminho de Jesus para o desviar do propósito. O que acontece com uma pessoa que não tem senso de propósito, que não tem visão do propósito? Ela se desvia para a direita, se desvia para a esquerda. E não estou falando de desviar de Cristo. Não. Eu estou falando de você desviar daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós nos desviamos do propósito, ou desviamos daquilo que é a vontade de Deus, simplesmente porque não temos senso de propósito. Tem empresários que desistem rápido do empreendimento. E por quê? Porque não tem um propósito, e sim uma missão em ganhar dinheiro. Então, se eles iniciam um empreendimento, mas não ganham dinheiro, então logo eles desistem e parte para um outro negócio. Por quê? Qual que é a missão dele? Qual que é o propósito? É ganhar dinheiro. Mas o propósito de Deus para a sua vida está muito além de você ganhar dinheiro. Está muito além. Se você está buscando a Deus, ou se você pensa apenas que, olha, eu sou cristão e quero ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa vazia. Vai ser uma pessoa vazia. Porque dinheiro vem e dinheiro vai embora. Simples assim. Propósito acima de bens e riquezas. Propósito acima de dinheiros. Propósito acima de status de vida. Propósito tem a ver com a missão. Qual o seu sentimento de missão? Exemplo, tem mulheres que quando desempregadas, elas ficam assim, poxa, não sei o que fazer, ficam desanimadas, ficam frustradas. Mas peraí, Paulo escreveu para Timóteo que a mulher, lá em 1 Timóteo 3, a mulher tem uma missão. E sabe qual é a missão da mulher? Missão de mãe.
peraí, não estou trabalhando. Mulher, você talvez não esteja trabalhando, mas o seu propósito não é trabalhar. Eu entendo, é o senso de realização. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me sentir útil. Mas você é útil como esposa, você é útil como mãe, você é útil como intercessora do lar. Mas veja, o que pensa o sistema? O que o sistema tem empurrado para as mulheres? E nessa semana nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. O que o sistema empurra para as mulheres pensar? Que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ser independente. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher tem que ser dependente. Você pode, não estou dizendo que você não é para trabalhar, estou dizendo que você pode trabalhar, mas não trabalhe com esse senso de propósito, que olha, o meu propósito é trabalhar, é ganhar dinheiro, é ter as minhas coisas. Não, o seu senso de propósito é ser intercessora do seu lar, é ser mãe. Se você tiver esse senso de propósito, você vai estar lá trabalhando, mas sabendo que a sua missão, o seu propósito, em primeiro lugar, é ser mãe, intercessora do lar e esposa. E o trabalho? Faz parte para eu ter os meus bens, faz parte para eu ter as minhas riquezas e prosperidade também para eu cooperar com o ministério, cooperar com o reino. Mas quando não temos propósito, nós ficamos então perdidos. Simples assim, nós perdemos simplesmente o ânimo. Por que pessoas desistem? Você sabe por que pessoas desistem? Porque não sabem o propósito. Simplesmente assim. Não tem um propósito. Não tem um propósito de vida, não tem um propósito, um senso de missão, então elas desistem pela primeira frustração com alguém, desistem pela primeira decepção, desistem pelo primeiro insucesso e fracasso, desistem. Por quê? Porque não tem um senso de propósito. É interessante também, uma história, conta-se que, é uma história isso, só para ilustrar. Um pintinho perguntou assim para o seu pai, o galo: pai, o mundo termina ali na cerca? O pintinho e o galo estavam ali no galinheiro, e o pintinho perguntou: pai, o mundo termina ali na cerca? E o pai, o galo, deu uma risada e disse: não, meu filho, claro que não. Aí o pai pegou e disse assim para o filho: meu filho, o mundo é muito maior do que isso, venha, eu vou te mostrar. Aí o pai galo pegou o pintinho, subiu em cima do telhado do galinheiro e mostrou: veja, meu filho, o tamanho do mundo, como que é. Aí o pintinho ficou todo admirado e percebeu e entendeu por que o pai havia dado risada minutos atrás. O que significa isso? Tem pessoas que têm uma visão de propósito limitada também. O que limita uma visão de propósito? Às vezes é uma cerca. Veja, para o pintinho era a cerca do galinheiro. O que pode ser uma cerca para uma pessoa? Seus medos. Medo de fracassar. Então você não tenta um empreendimento, não tenta fazer algo novo, porque você já está com medo de fracassar. Você não tenta iniciar um novo relacionamento, porque já está com medo de dar errado. Você não tenta fazer um novo curso, por quê? Porque você já inicia dizendo: mas e se eu desistir? Conhece pessoas que falam assim? Mas e se eu desistir? Veja, não vai dar certo. Por quê? Porque já está com medo. E o que está limitando essa pessoa? O medo, sentimento de medo. Frustrações do passado também podem limitar. Não deu certo no passado, então por que eu vou tentar agora? Não deu certo eu ser empresário no passado, por que eu vou tentar agora? Não deu certo o meu relacionamento lá atrás, então eu vou continuar solteiro. Não deu certo, sabe, fiquei frustrado, com o pastor do ministério, com a liderança do ministério, então eu não quero mais me envolver com nada. Eu quero só receber a palavra, quero só ouvir. O que é isso? Limites. É a cerca que está sendo colocada, sendo que a visão é muito maior. A visão é muito maior. Conta-se uma ilustração que elefante, você sabe um elefante de circo? Geralmente ele fica preso na pata dele, numa corda e num toco de madeira. Um toco de madeira que é menor que o elefante. O elefante pesa toneladas e tem uma força, explosiva. Ele poderia ali fazer um simples movimento e arrancar aquele toco de madeira, mas ele não faz. Sabe por que o elefante não move a perna para se arrancar e se tirar dali? Porque isso é real, como eles domesticam os elefantes.
Eles simplesmente, quando o elefante é filhote, eles amarram a corda e amarram forte. Então o filhote ainda não tem força. Então toda vez que eles tentam, o elefante tenta fugir, claro, ele amarra num poste mais firme, e toda vez que o elefante tenta fugir, a corda machuca o elefante. Machuca o elefante. Toda vez que ele tenta fugir, vai machucando. E o elefante vai crescendo, e eles vão colocando ali num poste mais forte para resistir também à força do elefante. Vai crescendo e ele vai tentando fugir e vai machucando a corda. Aí agora o elefante já é adulto. E o que acontece? Agora já não é mais um poste grande, é apenas um toco de madeira. Mas o que ficou condicionado, adestrado na mente do elefante? Que se eu tentar fugir, eu vou machucar a minha pata. Veja, ele já tem uma força para ir além, mas a corda, o pequeno toco de madeira, está sendo limite para ele. Eu pergunto para você, qual é o seu limite? O que tem sido colocado para ser um limite para você? Um medo? Machucaduras do passado? A corda machucava o elefante. O que te machucou no passado? Esqueça essas coisas que ficaram para trás. Simplesmente prossiga para o alvo, para o prêmio. O apóstolo Paulo é esse exemplo. Lá em Filipenses 3,13 ele fala isso. Esqueço minhas coisas para trás. Que se Paulo fosse olhar para trás, ele iria se frustrar consigo mesmo e não iria avançar. Mas o que ele diz? Eu esqueço que para trás ficam e vou prosseguir para que adiante de mim está. Ou seja, Paulo tinha um senso de propósito. Por favor, Denis, projeta para mim Filipenses 3. Filipenses 3, é o versículo 13. Do 13 em diante, do 13 ao 15. Olha o que diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. O que Paulo fala? Esqueço as coisas que para trás ficaram, decepções, medos, erros. Porque Paulo no passado, antes de ser um ministro, que muito cresceu, que muito avançou, errou, perseguiu os crentes. Ele errou porque ele julgava que os apóstolos e toda aquela igreja primitiva estava errado. Então Paulo o que faz? Espera aí, eu vou esquecer tudo isso. Eu esqueço o meu passado, meus erros. Esquece os seus erros, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor ele não se lembra dos seus pecados. Por que você fica se lembrando? Por que você fica se martirizando? O seu passado não pode ser um limite para você. Olha o que Paulo diz. Esqueço então do passado, avanço para que as coisas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Visão de propósito. O que me leva uma visão do propósito? Me leva a avançar. E me leva a suportar e a perseverar diante das adversidades, diante das perseguições, diante das dificuldades humanas, faltas de recursos e tudo mais que vai vir na frente. O senso de propósito, visão do propósito, me leva a ser uma pessoa perseverante. O apóstolo Paulo é esse exemplo. Eu estou pegando aqui o apóstolo como exemplo. O apóstolo Paulo tinha esse senso de propósito. Então eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio. Chega num determinado momento do ministério de Paulo, lá em Atos 16, Denis, projeta para mim, Atos 16, 25. Chega um determinado momento do ministério de Paulo, Paulo está pregando, Paulo está liderando, Paulo está influenciando, mas Paulo é preso. Antes ele prendia, agora ele é preso. Ele foi preso e deram 39 chibatadas nas costas dele, de Paulo e Silas. Prenderam Paulo, agora ele está lá com as costas toda machucada, preso na cadeia. Se fosse uma pessoa comum, nesse momento, já estaria dizendo assim, olha o que acontece comigo, olha servir a Cristo, olha o que acontece, isso aqui, com certeza, é colheita, porque antes eu perseguia e prendia, agora estou sendo preso e estou sendo perseguido. Uma pessoa comum pensaria assim, que seria uma colheita daquilo que ele plantou no passado. Mas o que Paulo diz? Eu esqueço do meu passado. Paulo não murmurou, Paulo não reclamou, Paulo não ficou falando que era maldição, Paulo não ficou achando que tinha algo errado nele, Paulo não ficou caçando, sabe o que tem errado de mim, e nem reclamando com Deus. Olha o que Paulo fez, Atos 16, verso 25, pela meia-noite, Paulo e Silas, pela meia-noite, já preso, com as costas machucadas. Olha o que esse homem fez, porque uma pessoa normal faria isso, mas uma pessoa sobrenatural, cheia de Deus, um vencedor, olha o que ele faz.
Paulo orava e cantava hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Uma pessoa que tem visão de propósito, na hora da dificuldade, o que ele faz? Igual aquela canção lá, então louve, simplesmente louve, está chorando, louve. Me ajuda, Ju. Como é? Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Irmão, essa canção é poderosa, é uma verdade espiritual. É uma verdade espiritual, não é um hino para te dar ânimo, não, é uma verdade espiritual. O que Paulo está fazendo? Com a visão de propósito. Estou preso. Poxa, não deu certo. Tentei o ministério, não está dando certo. O que ele está falando? Ele está orando e está cantando ao Senhor. Aleluia. Você tem visão do propósito de Deus para a sua vida? Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que Deus ele tem um propósito para você. O propósito de Deus para você é que você seja a imagem e semelhança dele. Agora, qual que é o propósito de Deus para você? Não perca. Se Deus já te deu, qual que é o seu propósito? Já te revelou? Não perca a visão. Veio a dificuldade? Cante. Paulo continua, versículo 26, de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. O que aconteceu nesse momento? Algo sobrenatural aconteceu. Irmão, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Diante das circunstâncias naturais, porta fechada, os frutos não estão acontecendo, família não se converte, finanças está indo de mal a pior. Sabe, aquele pecado, de repente, nessa semana te deu a rasteira de novo. Louve, cante, não reclame, persevere diante do propósito que Deus tem para você. O sobrenatural é de Deus. O sobrenatural, no caso aqui na experiência de Paulo, aconteceu. Veio um terremoto sobrenatural. Aí você vai dizer, o Jornal Nacional explicaria o seguinte, esse terremoto. Não, sabe o que é? Foram as placas tectônicas com avanço e o homem avançando contra a natureza, as placas tectônicas saíram do lugar, se moveram e por isso teve um terremoto. Irmão, eu sou capaz de crer que Deus, Ele promove chuva se Ele quiser te abençoar, que Ele promove o sol se Ele quiser te abençoar, que Ele vai promover sim, como fala? Um marketing sobre os teus negócios, que Deus vai promover sim, da sua empresa, do seu negócio, de repente ser divulgado de graça, que de repente Deus, Ele pode fazer de forma sobrenatural, você ficar conhecido na vila, no bairro. Como isso? As pessoas vão explicar, são as redes sociais, mas não, é o modo sobrenatural de Deus. É o modo sobrenatural de Deus. Eu creio, irmãos, que a sua célula vai crescer, vai se multiplicar. Você olha para o natural e você pensa, eu não conheço ninguém mais, todo mundo que eu conheço já conheci. Ore e louve. O sobrenatural, o terremoto é de Deus. Às vezes eu sei que você fica assim pensando, não conheço mais ninguém, todo mundo que eu conheço eu convidei e não vem. Continue orando e continue louvando. O sobrenatural é de Deus. É Ele que opera o terremoto para derrubar os grilhões. Deus está usando da natureza. Deus ele pode usar da natureza, pode usar de um ímpio, pode usar quem Ele quiser. Ele é Deus. Aconteceu que nesse momento da situação do terremoto, o carcereiro, tendo acordado e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e ia se suicidar. Irmão, presta atenção. O Brasil passou por uma grande e forte crise econômica. Teve pessoas que se suicidaram. Teve pessoas que entraram em depressão porque perderam o emprego. Porque o senso de propósito da pessoa era trabalhar. Então tem pessoas que entram em depressão quando ficam desempregadas. Porque o senso de propósito dela é o trabalho. Irmão, eu acredito que essa escassez financeira que veio sobre o Brasil tem a mão de Deus, tem o favor de Deus. Para quê? Sabe o quê? Para promover você, encontrar pessoas que estão lá pensando na morte, como esse carcereiro, mas eis que chega alguém iluminado, cheio da vida de Deus, para falar, não tire a sua vida, Deus tem um propósito para você. Os irmãos sabem
que, em virtude de toda a escassez, situação financeira vivida pelo Brasil, que tocou aqui em nosso ministério, os irmãos sabem que eu estou trabalhando como Uber. Irmãos, eu acredito que esse foi o sobrenatural de Deus, foi um terremoto, porque diante da escassez financeira, chegando um mês perto para pagar o aluguel, não tendo o valor, para pagar as minhas contas pessoais, não tendo valor, sabe o que eu fiz? Não reclamei. Não falei, oh Deus, por que o Senhor me trouxe para cá, para Itaquera? Estava lá na minha zona de conforto, na igreja, 1000 membros, estava bom. Não, eu orei, estou indo no monte, estou buscando a Deus, estou adorando a Ele. E veio a ideia, veio o insight. Por que não ser motorista do Uber? E os irmãos sabem, tem um contato, testemunho. Te contar um testemunho dessa semana. Cada semana Deus me dá uma experiência sobrenatural. Essa semana, dirigindo, porque como que funciona no Uber? Eu começo aqui no bairro. As pessoas vão chamando e colocam o destino e eu vou para onde elas, colocam para ir. Então eu sei onde eu começo, mas não sei onde eu vou terminar. Essa semana eu fui parar lá na Zona Sul, Itaim Bibi, lá na Berrine, rodei por ali, depois no Jardim Europa. E aí uma senhora do Laboratório Fleury me chamou, ia lá para o Jardim Europa, perto ali do Morumbi. E ela entrou no carro já chorando. Aí eu falei, senhora, a senhora quer um lenço? Ela, não, desculpa, não, tudo bem. Eu falei para ela, senhora, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei o que aconteceu, mas Deus permitiu a senhora pegar o meu carro, porque Deus tem uma mensagem para você. Falei a mensagem do Evangelho, ela orou ali comigo, recebendo o perdão de Deus, ou seja, aceitou a Jesus Cristo, e logo encerrou a oração, logo ela cessou de orar, a fisionomia dela mudou. Deixei ela no destino dela, um condomínio, uma casona, do lado do Esporte Clube Pinheiros, coisa chique. Irmão, não importa o dinheiro que a pessoa tem, dinheiro não compra paz, que só Jesus pode dar. Por que eu estou contando essa situação? Porque como que eu fui parar no Uber? Por uma situação adversa, fora do controle. Mas eu estou lá, não estou reclamando. Eu estou lá com senso de propósito. Continuo com senso de propósito. O que eu sou? Sou um missionário. Paulo está aqui na cadeia. Foi preso, picoteado, veio um terremoto, abriu suas cadeias, o carcereiro quer se matar. Mas Paulo não perdeu o senso de propósito. Avança para mim, Denis, verso 28. Olha só, verso 28. Vamos lá, Denis. Mas Paulo, na hora que vendo o carcereiro que ia se matar, ia se suicidar por causa da crise, Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O carcereiro agora, já trêmulo, foi até Paulo e Silas. Sabe o que aconteceu com essa senhora? No final da oração ela falou assim para mim, eu vejo que você é uma pessoa muito religiosa. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa de muita fé e tenho o meu melhor amigo que é Jesus Cristo. E ele agora é seu melhor amigo também. Sabe o que acontece com a pessoa? Uma vez que ela se encontra com Cristo, ela vê a presença de Deus na sua vida. E ela passa a te respeitar, ela te vê com outros olhos. E você tem uma autoridade, porque ali, vamos lá, vamos supor não, é o olhar das pessoas que têm dinheiro. Eu sou motorista do Uber, eu sou chofer dela. Ela é a patroa, eu sou empregado. Mas ali inverteu. Ela me olhou com respeito. Eu não falo para as pessoas que eu sou pastor, para ninguém eu falo que eu sou pastor. Porque não é o título que vai me dar autoridade, mas é a vida de Jesus em mim que me dá autoridade. O carcereiro viu isso na vida de Paulo, se tremeu, e aí tirando para fora disse, senhores, que me é necessário para fazer para me salvar? Veja, agora o carcereiro pergunta, o que eu faço agora para me salvar? Avança, Denis, por favor. Responderam eles, olha a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. E sabe o que aconteceu? O carcereiro e todos da sua casa foram salvos. Paulo não perdeu o senso e a visão de propósito. Do propósito não. A situação não era plano de Paulo estar na cadeia. Não era nem plano de Paulo estar sofrendo, com as costas todas sangrando. Mas estou aqui, estou sofrendo, mas não perdi a visão do propósito.
Paulo estava ali, porque estava ali, ganhou o carcereiro para Jesus, não só o carcereiro, mas toda a família do carcereiro. Sabe, irmão, eu não sei, não peguei todas as pessoas que aceitam Jesus no meu carro, eu pego o telefone, o contato e estabeleço uma comunhão. Mas com essa senhora em específico, não esqueci, parei o carro, foi tão rápido, eu olhei, fiquei admirado com a casa, né, que essas coisas assim, chamar a atenção. Aí ela logo desceu, eu falei, caramba, esqueci de pegar o telefone. Eu não sei o que aconteceu, o que vai acontecer, mas Deus sabe, a semente foi plantada. Toda a casa vai servir ao Senhor. Não perca a visão do propósito de Deus para a sua vida. Não importa o que está acontecendo com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, não importa o que esteja acontecendo com você. Não perca a visão do propósito. Sabe, irmãos, a visão do propósito é como um sonho. É como um sonho. É um desejo tão grande dentro de você que não importa o que aconteça, você não desiste. É como um sonho. Os irmãos sabem e conhecem a história de José do Egito. Compartilhou o sonho com o pai, com os irmãos. O que aconteceu com o pai e com os irmãos? Por inveja, o venderam. Então José, ele sonhou, mas o que ele enfrentou? Rejeição. Foi preso também. Mas veja, José sonhou. Lá na cadeia, o padeiro sonhou. O copeiro sonhou. Até Faraó sonhou. Agora, e por que os irmãos de José não sonharam? Sabe por quê? Porque quem está ocupado em matar os sonhos dos outros não tem tempo para viver os seus próprios sonhos. Quem está ocupado em matar os sonhos, o propósito da vida do outro, não tem tempo para viver o seu próprio sonho e propósito. E esse argumento me serve de introdução para o segundo conselho, que é: cerque-se de pessoas que te inspirem a ser cada vez melhor. Não se cerque dos matadores de sonho. Se cerque de pessoas que te inspirem. Filipenses 3, verso 2, Denis, por favor, projeta para mim. Filipenses 3, 2. Olha o que está escrito, o conselho de Paulo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A palavra cautelar é: tome cuidado. Tome cuidado com os cães, com aqueles que querem matar a sua fé. Tome cuidado com os maus obreiros. O que é mau obreiro? O que é ser mau obreiro? Será que é um obreiro que tem pecado? Não, um mau obreiro é que que não ensina o evangelho, que não ensina a verdade. Tome cuidado com quem você ouve pela internet. Tome cuidado com quem você está ouvindo por aí. Tem pessoas que estão esfriando na fé, que estão perdendo a visão do propósito, porque estão ouvindo falsos profetas, falsos obreiros. Hoje com a internet, irmão, você pode ouvir a minha mensagem aqui e sair pesquisando aí agora, nesse momento, no seu celular. Tem momentos aqui de mensagem que eu falo: olha, a palavra no original significa isso. Você pode de imediato já pesquisar no seu celular e ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Nós estamos numa geração que hoje tem conhecimento, tem acesso à informação. Todos têm acesso à informação. Está na palma da sua mão. Está aí. Se você colocar lá, visão, fé, você vai ouvir um monte de gente falando, graça, coloca lá na internet, mensagem sobre graça, você vai ouvir um monte de coisa. Mas nem tudo que você ouve é o evangelho de Deus. Nem tudo que você ouve é a verdade. Então tome cuidado com quem você ouve. Alguém disse assim: você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. O que significa isso? Que pegando 5 pessoas na qual você mais se relaciona, você é uma média, ou seja, a sua personalidade, o seu jeito de ser é formado pela influência e relacionamento com essas 5 pessoas que você mais anda. Quem são as 5 pessoas? Pensa aí agora. Quem são as 5 pessoas que você mais anda? Aí o conselho é: elas te inspiram a ser cada vez melhor, essas 5 pessoas? Você tem que se cercar de pessoas que te inspiram a ser cada vez melhor. O que eu quero dizer com isso? Paulo, ele teve um mentoramento quando se converteu de Ananias. Depois de Ananias foi Barnabé. Depois de Barnabé foi Gamaliel. Depois de Gamaliel foi Pedro, o apóstolo. Cerque-se de pessoas mais inteligentes que você.
que vão agregar alguma coisa na sua vida, pessoas que vão elevar o seu nível espiritual de fé, de conhecimento, de cultura, pessoas que vão te desafiar e estimular a sua mentalidade, a sua fé. Cerque-se de pessoas assim, sabe? Isso é vital para o seu crescimento, e você não tem opção, sempre vai ter alguém próximo a você que esteja te influenciando, não tem opção, sempre vai ter. Agora, cabe você escolher o que essa pessoa vai fazer e qual a influência dela vai ser na sua vida. Vou repetir, você não tem escolha, sempre vai ter pessoas te influenciando, sejam indiretamente, seja diretamente, seja na mídia, seja na rede social, alguém que você decide seguir por influência, por relevância. Ah, estou seguindo tal líder aí, tal pastor que tem relevância, ministério e tal, estou seguindo ele nas redes sociais, eu acompanho ele, as frases, né, as mensagens. Agora é você que vai decidir que nível de influência essa pessoa vai ter na sua vida. Presta atenção nisso. Eu não quero que você desfaça nenhuma amizade, não é isso. Quero apenas que você pense e aprenda a escolher os seus influenciadores. Comece a discernir. Não estou dizendo, desfaça sua amizade com aquele que é murmurador, com aquele que é crítico. Não faça isso. Decida quem é que vai influenciar a sua vida. Quem vai influenciar? Os murmuradores, os matadores de sonhos, os matadores de propósitos, os derrotados, os fracassados, ou aqueles que já estão a um nível acima de você? Aqueles que já avançaram mais que você? Aqueles que te inspiram a ser uma mulher de Deus, a ser um homem de Deus, a ser um empreendedor, a ser uma pessoa de sucesso lá no seu trabalho? Filipenses 3,16, projeta para mim, Denis. Está escrito assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo? Cerque-se de pessoas que vão te inspirar e te influenciar. Cada pessoa que entra em nossa vida, de uma certa forma, nos influencia em alguma coisa. Por isso, tome cuidado com quem você vai deixar entrar em sua vida. Quem você tem deixado entrar na sua vida? Cerque-se de pessoas que vão desafiar você a crescer na fé, a ser um profissional melhor. Irmãos, acabei de dizer, nós estamos na era no acesso à informação. Eu só tenho 1 mês que estou trabalhando, dirigindo como Uber. Mas o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar, fui ler artigos, fui ver canal no YouTube, o que falam sobre o Uber. Eu sei que tem muitas coisas que falam negativo, sim ou não? Morte, que mataram o motorista, que roubaram o carro. Mas, irmão, se você for por tudo que é negativo na vida, você não faz nada. Pega o exemplo aí da vacina da febre amarela. Tem pessoas que não tomaram a vacina porque estão com medo. Estão achando que, não, são os Illuminatis que estão, colocando essas bactérias para dominar o mundo. Aí fica circulando aí nas redes sociais, chega para você no seu celular um áudio que não sei quem é, falando umas coisas que não revela qual é a fonte, qual que é a fonte que eu falo, a matéria, da onde ela extraiu aquele conhecimento para estar falando aquilo, aí você sai acreditando. Irmão, eu tomei a vacina da febre amarela, e eu aconselho você, tome. Pastor, mas e os Illuminatis, e as bactérias? Irmão, o Senhor, Ele é o teu refúgio, a tua proteção. Se você se cercar, aí olha só, quem está te influenciando? Se você vai deixar uma pessoa que você não conhece, que gravou um áudio que você não sabe quem é, o que ela faz? Te influenciar? Acredite, tem muitas pessoas sendo influenciadas por redes sociais, de forma negativa, deixando de fazer coisas, lembra o que eu falei? O que me limita? Uma visão? Medo. Olha o medo do que vai acontecer, medo da vacina, medo de, e se eu ser Uber que me acontecer algo de pior? Irmão, eu estou lá, estou com um senso de propósito. Toma a vacina. Sabe por que eu tomo a vacina e aconselho você a tomar a vacina? Porque a vacina é como a trava do carro. Todo mundo aqui, vamos lá, tranca da sua casa, para ser comum para todos. Todo mundo aqui, quando entra em casa, tranca a porta? Sim. Mas você não confia em Deus? Então por que você tranca a porta? Deus não vai te proteger?
Pastor, claro que não, é diferente. Irmão, é a mesma coisa a vacina. Deus ele te protege, Jesus já levou todas as suas enfermidades e doenças. Mas e a vacina, o que é? É a tranca da porta, só para isso. Só isso. Mal nenhum, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Amém? Qual que é o primeiro conselho? Já esqueceram, significa que a mensagem não está boa. Tem uma visão de propósito, obrigado Margot. Significa que a mensagem não está boa, os irmãos já esqueceram. Tem uma visão de propósito. Qual que é o segundo conselho? Acabei de falar agora. Amém. Cerque-se de pessoas que vão te influenciar a ser cada vez melhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, é por isso que eu ando com você. É por essa razão que eu ando com você. Amém, meus irmãos? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te levantar aqui em Itaquera para ser influenciador de muitas pessoas que estão aí fora, sem visão, sem senso de propósito, sem sonhos. Deus vai levantar você. As pessoas vão vir e vão falar, eu quero ser como ele. Deus vai te levantar para ser inspiração para muitos. E o terceiro e último conselho, vou terminar no horário hoje. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esse terceiro conselho, na verdade é uma frase, nem é minha, é uma frase de Santo Agostinho. Padre Agostinho disse isso. Ore como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, quando eu oro pedindo Deus, é só o Senhor que pode fazer. Mas agora eu vou trabalhar, eu vou fazer como se tudo dependesse de mim. O que acontece com os crentes? Eles oram, buscam, jejuam, vão no monte, mas aí na hora que tem que trabalhar, vamos colocar um exemplo. Primeiro, nossa célula. Poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que visitar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que conhecer novas pessoas. Não adianta só eu orar, eu oro como dependo de Deus, mas eu trabalho, eu visito, faço contato com novas pessoas, me relaciono com meus vizinhos, me relaciono com as pessoas, cada pessoa nova, porque isso é trabalho. Vamos lá, vamos falar na sua família. Você está querendo conquistar a sua família, você ora pela salvação da sua família, e Deus está ouvindo a sua oração. Não há limite para a oração do justo, desde que ela esteja em linha com a vontade de Deus. Então, se você está orando pela salvação da sua família, é a vontade de Deus? Então, vai acontecer. Mas qual que é a sua parte no trabalho? Como esposa, ser uma boa esposa, dar um bom testemunho em casa, influenciar os seus, perdoando, dando testemunho. Essa é a sua parte do trabalho. Então vamos lá, Filipenses 3, versículo 4, por favor. Filipenses 3, versículo 4, nós vamos ler até o versículo 9, tá, Denis? Se bem que eu poderia até confiar na carne, olha o que Paulo diz, se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Veja, Paulo vai dizer aqui o seguinte, Paulo, ele vai falar agora a lista do currículo dele. Eu poderia confiar no meu currículo, é isso que Paulo está dizendo. Eu poderia confiar na minha capacidade. Se você confia, muito mais eu. 2 pontos, agora ele vai falar o currículo dele. Olha o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Então ele era um judeu, mas não era qualquer judeu. Ele era um judeu da elite. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Ele era muito zeloso, ele não era uma pessoa assim, sem compromisso. Não, ele tinha compromisso com a igreja. Ele trabalhava, se empenhava, era o primeiro a chegar, o último a sair, estava sempre presente. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, tudo que é descrito nos 10 mandamentos na Bíblia, Paulo buscou cumprir tudo. Então, quanto à vida, sabe, testemunho, ninguém tem a falar nada da minha vida. Avança, Denis, por favor. O currículo dele continua. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que o currículo dele é lucro. Na visão natural, é lucro. Mas o que ele faz com esse currículo? Quanto a esse currículo, que era lucro para mim, eu considero perca. Perca por causa do amor
de Cristo. Pastor, Paulo está ignorando o currículo dele? Então você está me dizendo, pastor, que não é para estudar? Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não faça parte da geração do nem. Não faça parte da geração do nem. Sabe o que é a geração do nem? Nem trabalha e nem estuda. Não, agora é só orar. Não, irmão, trabalhe e estuda. Paulo, ele está dizendo o quê? Eu tenho tudo isso no meu currículo, mas eu não confio nisso. Eu confio em Deus. Trabalho mediante a capacidade e currículo que Deus me deu. Mas de quem eu dependo? De Deus. Veja, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considerando como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Sabe, irmão, eu não tenho vergonha de ter que te pedir perdão se eu errar. Nossa, mas você é o pastor, e o seu currículo e a sua posição. Irmão, se eu errar, eu vou te pedir perdão. Isso por causa do quê? Por causa do amor de Cristo. 1 Coríntios 15:10. Paulo, ele não está rejeitando o currículo dele, a capacidade dele. Ele está dizendo que ele faz tudo por causa do amor de Cristo, confiado no amor de Cristo. 1 Coríntios 15:10 diz, Paulo fala assim, olha, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Lembra qual que é o currículo de Paulo? Por que ele tem aquele currículo? Por causa da graça. Sabe o talento, intelecto, conhecimento, dom que você tem? Sabe por que você tem isso? Ah, você é uma pessoa extrovertida, de fácil relacionamento, você é uma pessoa sociável, sabe se relacionar. Aí tem aquele que é mais introvertido e olha para o que é mais extrovertido e pensa assim, eu nunca vou ganhar vida. Está vendo? O outro, ele sabe conversar com todo mundo. Eu sou tímido. Não, irmão, não faça isso. O que você tem é pela graça. Você é o que é pela graça. Paulo continua, e a sua graça para comigo não foi vã. Veja, Paulo reconhece tudo que eu tenho foi pela graça. Então Deus me deu capacidade para estudar, Deus me deu saúde para trabalhar, Deus me deu saúde mental para memorizar, para estudar, e tudo isso que Deus me deu, vou guardar para mim? Não, tudo isso que Deus me deu não vai ficar assim, vão, não vai, sabe, ficar sem resultado, pelo contrário, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Uou, o que Paulo está dizendo aqui? O conselho que eu acabei de dar a você: ore como tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como tudo dependesse de você. Dê o seu melhor no seu trabalho, dê o seu melhor lá na escola, dê o seu melhor como um líder, como um evangelista, como um missionário, naquilo que for te incumbido, naquilo que foi dado a você para fazer. Dê o seu melhor, irmão. Lá no trabalho, dê o seu melhor. Você está ali, por quê? Porque Deus te colocou ali. Deus te colocou ali. Você vai ser promovido. Os outros vão olhar para você e vão dizer, é por causa do currículo. É porque é chegado do chefe. Não, é Deus mesmo te promovendo. Deus mesmo vai te promover, porque aquilo que você faz em secreto, Deus coloca, sabe, em promoção para que todos vejam. Deixa eu dizer uma outra coisa para você, uma verdade espiritual para você. Quando você se esconde em Deus, ninguém te acha. Ninguém te acha. Os perseguidores não vão te achar. Mas quando Deus encontra você, meu amigo, pode ter certeza, todo mundo vai ver você queimando como sarça ardente, vai ver você crescendo, vai ver você avançando, e vão querer ter o que você tem, vão querer ser o que você é. Paulo era assim, ao trabalhar, dependia de Deus. Como que eu faço isso? Eu trabalho como dependente de mim, mas eu confio na graça. Eu convido o Espírito Santo, me capacita, me dê sabedoria, me dê a sua autoridade para esse trabalho no escritório. Você é uma dona de casa, ou limpa a casa, faz serviços gerais,
Senhor, me dê graça, me dê sabedoria para realizar todas as tarefas aqui com força e com energia. Você é um motorista, você é um vendedor. Senhor, me dê sabedoria, me dê palavras para Espírito Santo, para que eu possa fazer as vendas no dia de hoje. Você está lá, você mexe só com relatórios. Senhor, me dê uma mente lúcida e clara. Espírito Santo, o Senhor é o meu chefe, o Senhor é o meu patrão, seja aqui comigo. Sabe, eu determinei uma coisa na minha vida. Antes, quando eu tinha o antigo carro, eu não tinha toca-acender nem entrada para pendrive. Então eu só ouvia a rádio CBN, para estar por dentro das notícias. E aí, com esse novo carro, eu tenho entrada para pendrive. Então eu ouço louvores. E eu percebi uma coisa de mim, eu estava ficando um pouquinho crítico. Aí eu percebi que quem estava me influenciando? Os críticos da CBN. Falei, peraí, eles estão me influenciando. Lembra que eu falei? Cerque-se de pessoas que vão te influenciar a ser cada vez melhor. Peraí, eu percebi. Eu ouço hoje a CBN, mas não na mesma medida que eu ouvia antes. Sabe o que eu faço pela minha manhã, agora no carro? É louvor. Eu me encho de louvor, o ambiente do carro de louvor, sabe? E em um determinado momento, eu acesso a internet, eu gosto pela manhã, eu leio o jornal, leio hoje a internet, leio as notícias, entro lá no G1, entro no Globoesporte.com para saber, né, se meu time ganhou ou perdeu, e para lá vai. Ficar por dentro, só perde, né, mano? Para ficar por dentro. Mas hoje, o que mais me influencia é o André Valadão com o louvor dele, é o Fernandinho com louvor. Eu determinei, eu quero ser o que Deus criou para eu ser. Invista em você, para que você seja a melhor versão de si mesmo. Eu quero encerrar contando essa ilustração, uma história, uma metáfora. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas flores. Tudo era alegria naquele jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem era e nem o que tinha que fazer. A macieira, o pé de maçã, simplesmente disse assim para essa árvore: olha, é muito fácil fazer saborosas maçãs, por que você não tenta, árvore? Faz saborosas maçãs. Aí a rosa disse assim para ela: não escute a macieira, é melhor produzir rosas, não vê como as rosas são belas? A árvore, confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe era sugerido, porém, como não conseguia êxito como as demais, se sentia cada vez mais frustrada, porque estava se comparando com as outras árvores do jardim. Até que um certo dia, no jardim, uma coruja pousou sobre ela e, ao ver o desespero da árvore confusa, exclamou assim: não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres, outras árvores sobre a terra o têm, mas é fácil resolver. Tão somente não dedique sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesmo, conheça a si mesma e ouça a sua vocação e a sua missão nesta vida. E a árvore exclamou: como assim? Ser eu mesmo? Conhecer minha vocação, missão? O que é isso? Perguntava a árvore para si mesma, quando de repente uma voz em seu interior ecoou dizendo: você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira, nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e o seu destino é crescer forte e majestoso, o que vai propiciar abrigo para os pássaros, sombra para os viajantes e uma bela paisagem para todos. Essa é a sua vocação. Resultado: a árvore confusa se achou, se identificou e passou a cumprir o seu propósito. Por que pessoas desistem? Porque não têm um senso de propósito. Por que pessoas desistem? Porque não se cercam de pessoas que vão influenciá-la a ser cada vez melhor. Por que pessoas desistem? Porque não dependem de Deus, não confiam em Deus, não trabalham, estão esperando o milagre descer dos céus. Trabalhe como dependente de você, mas continue orando e confiando em Deus, porque tudo Ele faz de forma sobrenatural. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia.